Gostaríamos de aproveitar a oportunidade para agradecer ao Cindy Lojas, na pessoa do Sr. Ronaldo Silekoff, pela cedência do local e apoio ao evento. Também receberam homenagem, uma placa alusiva ao evento do Sr. Ronaldo. Neste momento, teremos a mesa redonda com o tema Diagnóstico do Mercado de Trabalho de Porto Alegre. Convidamos para compor esta mesa como debatedores: Secretário Municipal do Trabalho e Emprego, Pompeu de Matos, o presidente do Cindy Lojas de Porto Alegre, Ronaldo Silekoff, o presidente da Força Sindical do Rio Grande do Sul, Cláudio Janta, e como mediadora, a diretora técnica da FASC, Carla Zito. Com a palavra, Carla Zito. Bom, boa tarde a todos. Acredito que a gente tenha cumprido um grande objetivo hoje e eu me permito, mesmo no início, já agradecer a todas as pessoas que fizeram ou que contribuíram para que isso acontecesse hoje, e principalmente o empenho de todos os colegas e companheiros nossos da Comissão Municipal de Emprego. Isso é uma tarefa que não é uma tarefa simples, né? Mas é uma tarefa dignificante, uma tarefa que a gente sempre faz isso porque a gente vislumbra um futuro melhor. Então, quando alguém brinca com a história da Agenda 2020, eu fiz o cálculo aqui. Faltam 7 anos, aquela Agenda 2020 de 2002, criada lá em 2005. Na verdade, já faltam 7 anos para que ela seja cumprida. Então, eu quero cumprimentar aqui o nosso presidente da Força Sindical, Cláudio Janta, aqui conosco hoje, o nosso representante de Lojas, o Ronaldo Silekoff, o nosso presidente da comissão, Sanzi, e o nosso sempre secretário do Trabalho e Emprego, Pompeu de Matos. Quando nós pensamos nesse evento, a gente pensou que num primeiro momento nós nos abasteceríamos de conhecimento, foi o que aconteceu, e que no segundo momento nós precisávamos dizer a que viemos, ou para onde vamos. E esse, então, é o propósito desse painel, onde a gente, a partir de tudo que foi dito e do diagnóstico, a gente pergunta aos nossos debatedores o que vai acontecer ou qual é o desafio diante das transformações ocorridas no mercado de trabalho porto-alegrense, né? O que cada um desses representantes, porque um representa os trabalhadores, outros empresários e o nosso poder público, que eles possam contribuir para que a gente, então, tenha vencido esses desafios referentes à questão da qualificação profissional e da inserção no mercado de trabalho. Então, eu hoje estou numa situação em que eu forneço matéria-prima. A FASC, de uma certa maneira, como já foi referido pelo secretário, fornece a matéria-prima, né, ou está em contato com toda a rede, toda a comunidade da cidade de Porto Alegre através do trabalho da assistência social. Né? Ela tem um pouco este movimento, trabalha nesse sentido. Então, eu vou passar de imediato a palavra para o nosso representante dos trabalhadores, o Cláudio Janta, e me permito também cumprimentá-lo pela vereança. Obrigado, Carla. Uma boa tarde a todos, a todas. Secretário Pompeu de Matos, Dr. Zanzi, aí, nosso presidente da Comissão Municipal de Emprego, seu Ronaldo, presidente do Cindy Lojas,
Nós acreditamos que os desafios de Porto Alegre para a questão do mercado de trabalho, a questão que oferece o mundo do trabalho, né, ele é nebuloso. Nebuloso porque Porto Alegre é uma cidade de comércio e serviço, né, ele é nebuloso porque as políticas de qualificação profissional elas estão sucateadas, estão um processo que elas não correspondem mais às demandas da sociedade. Não corresponde mais. É uma coisa para inglês ver, é uma coisa para os números, é uma coisa que não resolve o problema da nossa cidade, não resolve o problema de empregabilidade, já que a nossa cidade vive de comércio, serviço e um crescimento na construção civil. Porto Alegre não tem mais nada. Ou tu trabalha no serviço, ou tu trabalha no comércio. Uma parte na construção. Não existe mais indústrias em Porto Alegre, o plano diretor de Porto Alegre, as indústrias que têm prazo para sair dentro de Porto Alegre. Né? Existe uma tentativa de trazer empresas de TI para Porto Alegre, né? Tecnologia de informação, mas o diagnóstico é esse. A questão da qualificação profissional, nós entendemos que ela está falida, ela está acabada, né? Já que não corresponde às demandas. Não corresponde às demandas porque as demandas vêm a nível nacional. E nós vimos que tudo que vem de cima para baixo não resolve a questão do povo. Nós temos uma experiência em qualificação profissional e todas as questões de qualificação profissional elas têm que vir vinculadas à empregabilidade. Tem que ter o compromisso de empregar as pessoas. Tem que ter o compromisso de colocar as pessoas no mercado de trabalho. E isso não se vê. Isso não ocorre. O que ocorre é números. Para estatísticas, o que ocorre é números que a gente contesta. E meu papel como dirigente sindical é contestar isso tudo. É a realidade que eu não vejo. É a realidade que eu convido vocês a conhecer de Porto Alegre. Como é que nós vamos querer que uma pessoa que não tem muitas vezes o que comer em casa, se qualifique para o mercado de trabalho? Como é que nós vamos querer que uma pessoa que leva 1h30 para chegar no seu local de trabalho, 1h30 no mínimo para chegar no seu local de trabalho, depois que ela trabalhar o dia inteiro, ela ainda encontre energia para ir estudar, para se preparar, para melhorar a sua capacitação profissional. E para depois, no final do mês, receber um salário de R$800, R$900. Qual de vocês trabalharia por R$800, R$900? Qual de vocês ficariam o dia inteiro trabalhando por R$900, R$800 e depois, no final do dia, ainda ia sair, né, e ia trabalhar? Com certeza, vários de vocês chamariam o janta. O apelido vem disso. De trabalhar o dia inteiro, ir para o colégio, depois ir para casa só para levar 20 minutos para chegar no meu local de trabalho. Levava 20 minutos para chegar na minha casa. Hoje em dia, com certeza, o meu apelido seria soneca. Eu ia viver dormindo, né? Porque o nosso sistema de transporte ele não facilita isso. A nossa sistema de educação está sucateado. Eu estudei em escola pública, né? O nosso prefeito estudou em escola pública, o nosso governador estudou em escola pública, presidentes da República estudaram em escola pública aqui em Porto Alegre, grandes empresários, cabeças pensantes desse país estudaram em escola pública aqui em Porto Alegre. E hoje essa escola pública está sucateada, destruída, acabada, completamente acabada, sucateada e destruída. Como é que nós vamos querer que uma pessoa, uma escola que não permite nem que um pai acompanhe o processo de desenvolvimento de um aluno, ela prepare esse aluno para o mercado de trabalho? De duas profissões que exigem atenção, que exigem cálculo, que exigem relações com as pessoas, que exigem o aprendizado, saber interpretar o que está vendendo, o que está disponibilizando para as pessoas.
Então, nós achamos que a questão da qualificação profissional tem que ser entregue novamente para os estados. O maior erro da União foi ter centralizado a qualificação profissional em Brasília. Ela tem que vir novamente para o Estado, para a Secretaria Estadual de Trabalho, a Secretaria Estadual de Trabalho junto com a Comissão Estadual de Emprego e Renda, junto com os seus agentes que participam, todas as entidades junto com a Comissão Estadual de Emprego e Renda, fazer audiências públicas nos municípios para ver a demanda. Não adianta nós fazer um curso de pet shopping em Passo Fundo. Isso não tem demanda. Não adianta nós fazer um curso, né, de serralheiro numa cidade que não tem demanda. Não adianta nós fazer um curso de florista numa cidade que não planta nenhuma margarida. E essas coisas é reais, essas coisas existem. Coisas existem, porque é número. Nós estamos atrás de número, nós estamos atrás de preparar as pessoas para o mercado de trabalho. Nós não estamos atrás de preparar os profissionais que dão curso. Eu tenho autoridade de dizer isso. Autoridade de dizer isso. Nós encaminhamos um plan-sec para o Polo Naval de Rio Grande e entregamos para o Sistema S fazer esse plan-sec. 2.500 vagas. Entregamos para o SESI fazer esse plan-sec. 2.500 vagas. Cenário. 2.500 vagas. Sabe quantas pessoas não conseguiram empregar com a Naval de Rio Grande? Nenhuma. Teve que vir o ministro do Trabalho, teve que ir o prefeito de Rio Branco, teve que eu lá conversar com a Petrobras, com as empresas que trabalham no polo para poder empregar as pessoas, porque as pessoas não sabiam soldar, as pessoas não sabiam lixar, as pessoas não sabiam fazer o que foi dado no curso, porque o curso era teórico. O curso era teórico, o curso era... não, geralmente tem um data show. Bom, o curso era... o curso era de data show, o curso era, né, de figurinha. Figurinha. O curso tem que ser prático. O curso tem que ser lá no campo. Né? E aí tem muitas coisas que nós temos que discutir. O curso era do Senai? Do Senai. Tem muitas coisas que nós temos que discutir. Está lá o curso até hoje. A empresa demitiu, botou os caras todos os serviços gerais, a empresa deu um curso para os caras. Né? Hoje tem gente soltando. Tem gente lixando, tem gente pintando, né? Porque a empresa teve que fazer isso. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que discutir muitas coisas na questão da qualificação profissional. Aqui tem um folder do Sindicato da Construção Civil e do Sinduscom. Vocês acham que uma pessoa de 18 anos de idade vai querer ser pedreiro? Vou ser franco aqui. Se alguém acha, levante a mão. Vocês acham que uma pessoa de 18 anos de idade vai querer ser operador de máquina, que é outra crise que existe no nosso estado? Operador de máquina, sabe quanto é que ganha? Estou vendo um monte de jovem aqui, estudante. Você sabe quanto é que ganha um operador de máquina? O cara que dirige aquelas máquinas. Operador de máquina, reta escavadeira, aquela que cava. Sabe quanto é que ganha esse cara ali? 6 pau. E quando não tem o que fazer, e quando não tem o que fazer, ele fica em casa. Ele é raridade, a empresa paga para ele ficar em casa. Entendeu? A empresa paga para ele ficar em casa. Tu fica em casa porque é uma raridade, tu não vai. Mas tu acha que um cara de 18 anos vai querer dirigir uma máquina dessa? Não. Tu acha que um cara de 18 anos vai querer, né? Cara, uma cara, não? Uma guria, uma pessoa de 18 anos vai querer pintar uma parede? Vai querer soldar. Isso se aprende na adolescência. Isso se aprende na adolescência. Eu digo também, de novo, por experiência própria. Isso se aprende na adolescência. Porque nós fomos pesquisar por que o Rio Grande do Sul e o Brasil tem uma crise de operador de máquina. E tem uma crise de operador de máquina porque as crianças aprenderam a operar máquina, os operadores de máquina que existem hoje com a minha idade, aprenderam a operar máquina nas férias escolares, junto com os pais. Eles iam trabalhar junto com o pai, na hora do almoço, o pai, dá uma pegadinha aqui. Imagina um guri de 14, 13 anos, 15 anos, dirigindo uma máquina daquela. É o meu sonho de consumo, é dirigir uma coisa daquele. Vocês, é o meu sonho de consumo. Mas imagina um guri
de 14, 15 anos. O cara vai ser a profissão dele. Eu fiquei realizado quando eu fui trabalhar na indústria, o cara me deu um aparelho de solda para me soldar. E me deu capacete para me botar, me senti, porra. Me senti o cara. Cheguei no colégio e disse, cara, eu soldei hoje. Ficou uma porcaria na solda. Eu tenho certeza que esse cara é lixado, mas eu soldei aquele dia. Então tem que ter políticas de prevenção, tem que ter políticas a curto, médio e longo prazo. Agora, a qualificação profissional, ela tem que voltar para o Estado. Os recursos da qualificação profissional têm que voltar para o Estado. O governo federal não pode centralizar tudo lá na União. O curso que Porto Alegre precisa é diferente do curso de Canoas. O curso de Canoas é diferente do curso de Gravataí. O curso de Gravataí é diferente do curso de Livramento. O de Livramento é completamente diferente do curso de Bagé. Então nós não podemos ter um processo centralizado nacionalmente de qualificação profissional. A qualificação tem que ser regional, ela tem que ser distribuída pelos estados e as comissões estaduais, junto com a Secretaria Estadual do Trabalho, que todos os estados têm que gerenciar essa qualificação profissional. Para iniciar, seria isso. Muito obrigado. Obrigada. Vou passar de imediato, então, a palavra para o Ronaldo Circoff. Ok, obrigado. Boa tarde a todos, é uma satisfação estar aqui. Saudar a Prefeitura, em especial os nossos secretários aqui junto. Nosso vereador Janta, aí agora o comércio vai ter representante lá, né, Janta? Na Câmara. A Carla, o Sanzi, que é nosso diretor também, e todos vocês, né, que sempre vocês não teremos esse belo evento. Né? Eu fiquei atento, desde que cheguei, a professora Simone falou, e agora o Janta mesmo, e são tudo fatos, realidades. Né? E nós, quando assumimos o Cindy Loja aqui, que toda a diretoria, o Sanzi faz parte também, empresários com essas dificuldades, né, de treinamento, de necessidade de mão de obra, principalmente o pequeno tem muitas dificuldades. Né? E o Cid Loja fez pesquisa e se propôs a tentar resolver, até mesmo que está escrito na Constituição, na CLT, que todas as arrecadações do imposto sindical que nós recebemos tem que ser devolvido para o nosso representado através de ações. E hoje o Cid Loja está fazendo. Nós fizemos muitas palestras, muitos cursos gratuitamente e tudo aquilo que o lojista precisar. E os nossos cursos, Janta, nós fizemos um tanto diferente, nós não fizemos aqueles cursos, uma oferta, vai ter curso disso, daquilo. Nós fizemos pesquisa, chegamos em cada lojista e qual a necessidade daquele curso. E saiu muitas coisas legais. Nós temos até a sala do lado ali, uma vitrine, que hoje nós temos até uma parte técnica para fazer, além de dar um curso de vitrinismo. Então surgiu o curso de vitrinismo, curso de gestão de estoque, formação de preço, porque as coisas mudam muito. Né? Você foi deputado federal, todo dia surgindo leis, e muitas leis que inviabilizam o nosso crescimento. E todos os aspectos. Então o senhor tem que estar atento. Então tem curso de formação de preço, execução tributária, gestão de estoque, tudo aquilo que partiu da necessidade de lojistas, principalmente o pequeno. Lojas grandes têm seus departamentos, tem arquiteto para ver a fachada e ver as leis da SMAN lá, eles têm equipe de treinamento, eles têm tudo. Agora o pequeno precisa de um sindicato. E nós se posicionamos assim. Nós criamos um NIS, que nós chamamos de Núcleo de Inteligência Sindical, onde determinados lojistas compõem, ali a gente analisa os problemas que o lojista tem e faz isso aí. Então, por isso, nós temos uma série de cursos de finanças, que eu falei, negociação de vendas, técnica de venda, atendimento. Já damos um passo adiante. O nosso curso de vendas não é como falou lá, tem um curso de solda que eu não sabe soldar. Nós damos o curso aqui, vem o mestre dar nessa sala, na outra ao lado, o curso, depois tem até um teatrinho, onde eu vou vender para a Isabel e a Isabel vai comprar de mim. E o grupo vai observando, depois o mestre trabalha, a pessoa sai mais pronta. Né? O vitrinismo, a mesma coisa. Nós temos um laboratório do varejo, que aprende todas as técnicas, como montar uma vitrine, tudo, depois vai lá, pegar os manequins, que nós estamos do lado, e dizer. Então, os cursos mais completos. E também esse grupo, né, nós criamos o Geração Varejo,
onde contratamos psicólogos e tentamos captar currículos para fazer uma análise de perfil, ver se a pessoa tem vocação, se ela trabalhar no comércio, e treiná-lo e deixar no nosso site, que tem mural de vagas, o lojista precisa, ele clica ali e ele vê os currículos já com um primeiro curso, vamos dizer, já com uma base. Né? E depois surgiu, agora que eu achei muito bom, já, da geração varejo que nós fizemos. Consiste, e a professora Simone falou também, né, que o pessoal não sabe, ou você até fez umas colocações, muito não sabe o que vão fazer, não sabe o que querem, não sabe o que é o curso, não sabe nem o que é comércio. Então nós estamos indo na escola, varejo na escola, que é quem está terminando o curso médio, e eles não sabem, janta, para onde vão, eles vão terminar o curso e vão ficar desocupados. E alguns não sabem onde é que vão, até para o crime. Porque, como você falou, é fácil traficar. A gente critica muito caráter, tudo, mas a pessoa com alguma necessidade e o outro chega sem dinheiro nenhum, chega com um pacotinho, olha, me leva lá para o Pompeu e bota uma nota de R$100 em cima, ele leva. E eu acho que é muito importante isso foi frisado. Não adianta ofertar curso só para ofertar curso só para aquela instituição tem, ou aquele professor está oferecendo. Nós temos que fazer curso que as pessoas queiram fazer, são cursos que gerem emprego, que é uma necessidade na nossa cidade. O Jean também explicou várias vezes, não adianta fazer um curso que não tenha no município uma atividade que ele vai exercer. Então isso, a atenção tem que ter, porque é inadmissível, o Sanzi mesmo me reporta muito, fazer curso e não aparecer aluno suficiente para alguma coisa errada, talvez até o curso. Outra coisa, as pessoas iniciarem o curso e não concluírem. Então precisa, antes de iniciar o curso, motivá-los para aproveitar. Senão nós vamos só gastar os recursos, né, que são bem significativos, né, Sanzi? Então eu quero dar um abraço a todos e dizer para mim a satisfação estar aqui com vocês e todos vocês, independentemente, eu não conheço muitos em qualquer instituição, o Cid Loja, por causa desse tipo aqui, a prefeitura, que é a prefeitura que fez tudo, eu agradeço a prefeitura, a gente está sempre à disposição a utilizar nossas salas aqui, a gente está sempre à disposição para ter uma comunidade melhor, quanto mais gente empregada, inclusive já mais consome no nosso comércio, né? Então isso é importante para nós, tá? Um abraço em todos, muito obrigado. Bom, obrigada, Ronaldo. Então eu passo de imediato a palavra para o nosso secretário Pompeu de Matos. Santo Augusto. Mas te cumprimentar, agradecer a vontade de poder estar junto conosco, a gente já é parceiro lá na FASC, ainda com o Kevin, enfim, toda a estrutura, nós aqui da Secretaria do Trabalho, depois juntos da Comissão Municipal de Emprego, temos feito um trabalho importante, bom, necessário, demandas interessantes que a gente tem desempenhado em conjunto. Eu quero te agradecer a tua intermediação aqui, cumprimentar o Cláudio Janta, amigo, parceiro de muitas caminhadas, que gosta de fazer um posicionamento forte próprio dele, e fez bem, é a sua característica, e dos questionamentos, né, das perguntas que é onde vir as respostas, né, e sempre diz que o melhor da pergunta é a resposta, e havemos de buscar essas respostas juntos, até porque os questionamentos são importantes. E o Janta agora tem uma missão maior ainda, além de ser o nosso líder da força sindical, é vereador eleito da capital, com expressiva votação, mais de 10 mil votos. Então, exatamente por ter essa aptidão, né, essa capacidade de fazer os questionamentos necessários que o cidadão quer, cobra disso, fala para ele, e ele é a caixa de ressonância desse sentimento populacional. Cumprimentar de novo o Sanzi, que é o nosso parceiro na realização desse evento, né? Você vai agradecer a ti e a todos os integrantes da Comissão Municipal de Emprego, e ao Ronaldo, que é um decano, já tem uma história importante aí de loja, a ele, a sua diretoria e sua equipe, e agradecer a generosidade do espaço que nos cedeu, e ainda vem aqui dar a nós essa lição de conhecimento, de experiência, de vivência, enfim, de perspectiva do que é o mercado, do que é o mundo do empreendedorismo, especialmente, do que é o mundo do comércio. E a todos vocês, dizer que, na verdade, a nossa angústia, e a angústia de todos nós, e o desafio que está posto em Porto Alegre, no mundo do trabalho, é exatamente a gente compreender esta realidade.
E nesse contexto aqui eu quero cumprimentar, me permita aqui a Marli, e em teu nome, a Emprego Unipor, que é uma estrutura da Prefeitura que tem um projeto importante que dá bolsas de estudo para estudantes pobres, carentes, que têm dificuldade no ensino superior, e depois nós, com esse projeto junto, Janta, nós vamos inserir esses jovens no mercado do trabalho. Ou seja, é uma espécie de ProUni municipal que o Porto Alegre tem, e mais do que isso, eles vão estudar, e é o que tu falaste, que tu estás cobrando, nós em tamanho pequeno, incipiente, nós já estamos fazendo, em conjunto com o Emprego Unipor, né, dando a bolsa de estudo, os estudantes se formam, já formou a primeira turma, foram pequenos, acho que 14, né? 14, mas em números, em 2010 foram 185 que ingressaram, já chega a 356 em 2011, 464 no segundo semestre de 2011, 401 no primeiro semestre de 2012 e agora chega a 650. 647. Estou arredondando. 650 estudantes aqui em Porto Alegre que estão fazendo ensino superior, pagos pela Prefeitura, que aliás, isso aí eu cobro isso da Prefeitura, e como eu cobro da Prefeitura, e quando às vezes eu dou conta que eu sou um pouco da Prefeitura também, uma pequena parcela, mas é do meu dever também, divulgar isso. A Prefeitura não divulga isso. Todas as famílias pobres que buscam oportunidade encontram na Prefeitura, e agora a Secretaria Municipal do Trabalho entrou um convênio que nós fizemos para que nós possamos agora aproveitar esses alunos formados ou formados para dar a eles estágios, né, e as que já estão formados, emprego. Então já estamos dando um exemplo bem importante. E isso dá bem a dimensão da amplitude que é o mundo do trabalho no Brasil, naturalmente, mas que em Porto Alegre, estabelecidas as proporções, tem uma expressiva dimensão. E que nós estamos tentando organizar, e que a Secretaria Municipal do Trabalho vem com esse propósito. E nós temos a característica de buscar parceiros e parcerias. Então nós temos procurado dialogar com o JANTA, a força sindical, com todas as forças, né, as centrais sindicais, temos dialogado com a Comissão Municipal de Emprego, com o CID-Loja, com as entidades e a sociedade civil organizada, com todos os segmentos, buscando no meio universitário, através do Observatório do Trabalho, oferecendo uma ferramenta para que a gente faça a leitura do que é a realidade econômica, social, tecnológica do mundo do trabalho especificamente, territorial inclusive, para que todos possam se apropriar desses conhecimentos e a partir daí interagir, buscar fazer dessas ferramentas instrumento das suas ações, dos seus estudos, do seu conhecimento, de projetos, inclusive, pelo que sei, e nós vamos estimular isso, alunos que vão fazer do término do curso, né, de graduação, estudos sobre o Observatório do Trabalho, ou seja, para aperfeiçoar o conhecimento e estabelecer ali compreensão, visão, né, acadêmica do que é o mundo do trabalho em Porto Alegre e as suas nuances como um todo. Então esse debate permite aflorar isso e fazer com que a gente tenha compreensão, amplitude, a magnitude do que é esse mundo complexo do trabalho. E que a gente possa compreender melhor, e esse é o nosso desafio, essa realidade que eu não canso de repetir, de que nós fizemos quase o pleno emprego, ou seja, tem emprego, mas que uma dicotomia tem desempregados. Os desempregados não combinam com o emprego não combina com os desempregados, vamos qualificar. E aí nós, em qualificando, nós precisamos dar o conhecimento, mas mais do que dar o conhecimento, é o que eu já disse, fazer com que a pessoa tenha um emprego. Porque eu faço o curso de qualificação, estou qualificado, estou com diploma, mas eu não estou empregado. Então, nós estamos tentando fazer a nossa parte. O ideal era que não viesse de cima para baixo. Mas já que veio de cima para baixo, enquanto a gente não reverte esse quadro, enquanto a gente não encaminha da forma, por exemplo, proposta pelo JANTA, nós estamos fazendo a nossa parte para dar respostas importantes que nós precisamos dar porque a população nos pede. Agora, uma coisa é fundamental. Eu preciso dizer aqui, o que a professora
Patrícia, a doutora Patrícia e a professora Simone colocou aqui. Nós estamos vivendo esse drama, eu diria assim, da questão da qualificação. É um drama, na minha visão, muito mais por virtude do que por defeito, no primeiro momento. Porque nós só estamos nos apercebendo disso porque o nível do desemprego baixou. Então, quanto mais baixo o nível do desemprego, mais difícil a qualificação do desempregado. Mais difícil colocar ele nos patamares que o torne apto, preparado para desempenhar a tarefa do mercado. E aí, então essa é a virtude. Ou seja, nós estamos com o emprego aquecido. Qual é o defeito que se revela nisso tudo? É um defeito que antecede. É a falta de educação. Falta de educação. Porque se essas pessoas estão num nível que não absorvem nem a formação técnica mínima de um curso de pedreiro, de um curso de carpinteiro, de um curso de azulejista, enfim, dessa ordem, é porque falta na essência a educação lá atrás. O nosso desafio de todos nós, da Comissão Municipal de Emprego, eu, na FASC, a tua equipe, teu time, na área social, nosso na área do trabalho e do emprego, é exatamente encontrar essas pessoas, identificá-los, abraçá-los, se irmanar com eles, tomar a mão deles e seguir um caminho onde possa elevar a autoestima deles, fazer com que eles compreendam que eles podem, que eles são capazes, que eles têm competência, que é possível e que nós possamos fazer a nossa parte. Porque não adianta nós dar desculpa que eles são analfabetos, que eles são semi-analfabetos, que eles são analfabetos funcional. Isso é diagnóstico, isso é verdade, eles são. Mas isso não é a razão para nós desistir da luta. Isso, quem sabe, tem que ser desafio maior para nós enfrentarmos a adversidade e fazer um contraponto e apresentar uma solução. Então, esse é o debate que está posto e é isso que a gente quer e é para isso que nós viemos e é o que nós queremos. Eu acho que esse debate floresce essa questão e deixa ela muito clara e muito transparente. Ninguém é tão rico que tenha tudo, nem tão pobre que não possa dar um pouco, né? E ninguém é tão sábio ao ponto de achar que sabe tudo e nem tão desinformado que não possa ensinar alguma coisa. A gente sempre tem um pouco para dar, um tanto para receber. Um pouco para ensinar, outro tanto para aprender. A gente aprende até com a diversidade das pessoas, com a dificuldade das pessoas, e ela vai aprender com o tanto de conhecimento que a gente tem. Porque, é claro, essas pessoas, a gente sabe quem eles são, a gente sabe de onde eles vêm, a gente sabe por onde eles passaram, a gente sabe aonde eles estão, agora a gente pode determinar para onde eles vão. Nós podemos dizer para onde eles vão, sabe como? Levando-os, porque só dizendo para eles não vão, a gente tem que levar. E aí essa ação não é fácil, é desafiadora, e o desafio é tão grande quanto haverá de ser a nossa vontade para enfrentar essas adversidades. Muito obrigado. Me cabe fazer um fechamento desse painel e, num primeiro momento, dizer que assim como a gente tem secretário, e eu acho que isso é importante que a gente registre aqui, Janta, o Ronaldo, o Sanzi, o desafio do trabalho com a Unipoa, com os universitários, nós estamos lá, e aí eu faço também um agradecimento especial ao Senac, que comprou um desafio conosco, que é qualificar moradores de rua. Nós temos hoje em torno de 52 moradores de rua, que é o outro extremo, é o extremo da condição humana, o extremo do extremo, tá? Eles estão lá, concurso do Senac, do Sistema S, que todo mundo sempre fala, isso, aquilo, eles estão lá, o Sistema S está fazendo todo o atendimento, nós fizemos um trabalho pelo Plantec, e conseguimos, Janta, mudar o Pronatec, porque nós fomos lá, dissemos que eles precisavam, o Senac fez a intervenção e a gente conseguiu mudar um curso, readequamos um curso e estamos atendendo esses moradores de rua. Eles estão tendo e fazendo um grupo de geração de renda. Então, para vocês verem que a política do trabalho, que esta política da inclusão social, ela não está afeta quem não tem, né? Ela está afeta aquele que, como o secretário falou, não consegue enxergar sozinho a sua potencialidade. Então, e me cabe mais uma situação aqui, né? Dos agradecimentos e o desafio, né?
Nosso desafio agora é fazer o segundo fórum. E aí eu deixo o desafio do segundo fórum para que a gente possa tratar do processo da educação, da elevação da escolaridade e do trabalho. Né? Onde é que esses passos e onde é que esses caminhos se cruzam e se fortalecem. Então, fica, né? Acho que a gente, finalizando um ano de trabalho, a gente começa uma caminhada pelo primeiro passo. Nós demos o primeiro passo hoje e o desafio fica para o segundo, né? E se aceitarem, está aí lançado um tema que seria educação e trabalho. Então tá, pessoal. Então vamos encerrar esse primeiro fórum, agradecendo a presença de todos. É o primeiro passo, então, uma boa tarde a todos. E muito obrigado especialmente ao pessoal da SMTE, da nossa grande secretaria, que trabalharam. Meus parabéns, tá bom? Obrigado.